Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Júnior, estarei com vocês com a matéria de ciências e estarei com vocês na matéria de ciências e hoje vamos falar um pouco sobre corpo humano e saúde, tá bom? Na aula de hoje nós vamos recordar e vamos aprofundar um pouquinho mais as vitaminas, né? As vitaminas que são tão essenciais na nossa vida como nós vimos na aula passada, certo? Antes de começar a nossa aula, eu queria recordar um pouquinho sobre os hábitos alimentares que nós vimos na aula anterior, né? Inclusive, foi proposto um cardápio que fosse elaborado de acordo com o que você tem em casa, né? Eu trouxe aqui, mais uma vez, o exemplo de um cardápio como deve ser feito, certo? O cardápio, para que uma pessoa tenha uma alimentação equilibrada, é necessário que você tenha 50% de vegetais crus e cozidos, assim também como 25% de carboidratos, 12,5% de proteínas, tanto vegetal como animal. E onde eu posso encontrar esse tipo de alimentação? Como nós vimos, né? Por exemplo, as proteínas podem ser nas leguminosas, nas carnes, e os carboidratos podem ser nos grãos, como por exemplo o arroz, tá bom? E partindo dessa ideia que você tem que comer bem para poder ter uma vida saudável, a aula de hoje vai falar um pouco mais sobre as vitaminas. E antes de falar um pouco sobre cada vitamina especial, eu queria também recordar a vocês que nós falamos sobre uma pirâmide alimentar. Essa pirâmide mostra a você a quantidade de alimentos que você deve ingerir por dia, ou pelo menos uma ideia de como você deve se alimentar. E as vitaminas estão onde nessa pirâmide, né? Ela está numa região em que nós chamamos de alimentos reguladores, que são aqueles alimentos que fazem o funcionamento ainda melhor do nosso corpo, né? Que está ali entre as frutas, né? Como você pode ver aqui na nossa pirâmide. E vitamina, o que seria? Seriam substâncias orgânicas que o nosso corpo precisa em pequena quantidade. Mas não é porque é em pequena quantidade que ela é ineficiente, que ela não é necessária. Ela, muito pelo contrário, é muito necessária no nosso corpo, pois é essa vitamina que vai fazer o seu corpo funcionar de forma ideal, tá bom? Então, antes de falar também das vitaminas especiais, eu queria chamar a atenção para três alimentos, né, que são alimentos muito ricos em vitaminas. Não somente em vitaminas, mas eles são aqueles que contêm uma boa quantidade, tá? Por exemplo, o fígado bovino, o leite e os ovos. Esses três alimentos, você vai ver durante a aula toda, eles aparecendo em vitamina A, em vitamina C, em outros tipos de vitaminas, tá bom? Pois esses três são muito ricos, tá? Em várias vitaminas e vários nutrientes. Logo, eles são essenciais na nossa alimentação, tá bom? E aí a gente começa falando pela vitamina A, certo? A vitamina A, ela que pode ser encontrada também em vários locais, mas veja lá, fígado, ovos e também azeite de dendê, que seriam alimentos que é muito rico nesse tipo de vitamina. Mas aí, para que serve a vitamina A no nosso corpo? Por que nós temos que ter vitamina A? Ela vai ajudar em vários locais, em várias funções, principalmente, né, na melhoria da visão. Então, a pessoa que tem um corpo com a vitamina A equilibrada, a sua visão tende a ser melhor, tá? Auxilia no crescimento e também lá na imunidade corporal. Queria chamar a atenção, mais uma vez, desde a aula passada que eu faço isso, que o sistema imunológico é aquele sistema de defesa do nosso corpo, tá? Toda vez que você ouvir a palavra imune, ou imunológico, ou imunidade, lembre-se que é a parte do nosso corpo que nos defende contra aqueles organismos que podem causar doença, como, por exemplo, os vírus e as bactérias, tá bom? Então, a vitamina A te ajuda a resistir mais contra esses organismos, tá? E aí, caso o meu organismo esteja com falta de vitamina A, o que pode acontecer? Bom, ela pode intervir em várias coisas, como, por exemplo, o crescimento, pode ser um pouco menos acelerado, e também ela vai atuar na visão, né? Existe uma doença chamada cegueira noturna, que é uma doença que, como o nome já diz, é causada principalmente à noite, e na verdade não é que a pessoa fique cega, é que durante a noite, em locais com pouca iluminação, essa pessoa tem dificuldade de enxergar, tá? Durante o dia, como tem muita iluminação, ela consegue enxergar normalmente, mas à noite, como ela tem essa deficiência de vitamina A,
pode estar sofrendo um pouco aí com essa dificuldade, tá bom? Então, não esquece, vitamina A, o ponto-chave dela seria visão. Vitamina A, visão. E aí eu tenho também a vitamina B, que na verdade são várias vitaminas. A vitamina B nós temos o complexo B, que seria o B1, o B2, o B3, B6, B9 e B12. Cada uma dessas aí vai ter suas funções no nosso corpo, tá? E elas trabalhando junto, o seu corpo continua sempre com aquele aspecto melhor, né? Aquela ideia de mais saúde. Então, quais são as suas funções? Regular o gasto de energia, né? Na produção de energia. Quando eu falo assim, regular o gasto de energia, eu quero dizer que... Quando eu falo regular o gasto de energia, eu quero dizer que ela vai impedir que você gaste energia sem necessidade. O segundo ponto seria a produção de energia. Lembra da aula passada? Você se alimenta para produzir energia. E quando você produz energia, você precisa de auxílios, como por exemplo as vitaminas, o complexo B, tá? Evita também a anemia e também trabalha no sistema nervoso. Recordando, o sistema nervoso é aquele sistema que nós temos que trabalha toda a função neurológica, que seria as informações que saem do cérebro, vai para o corpo, ou do corpo e vai para o cérebro, ok? Onde é que eu posso encontrar essas vitaminas? Mais uma vez, você encontra o fígado aqui presente, o leite, mas essa vitamina também é encontrada em carnes, aves e peixe, né, e alguns vegetais também. E uma boa parte das frutas. O complexo B12 ele é muito presente nas frutas, assim como em algumas folhagens que seriam aquelas folhinhas especiais da nossa salada, tá bom? Ainda também falando sobre as vitaminas, nós temos aí algumas ainda para falar, mas a vitamina C, que já foi citada aqui na outra aula, mas eu queria reforçar um pouquinho, né? A vitamina C, que é a mais falada de todas as vitaminas, ela tem várias funções no nosso corpo. Uma delas é combater a anemia, sistema imunológico, mais uma vez, lembrando, imunológico, defesa do nosso corpo. Isso quer dizer que se o seu corpo está com a quantidade de vitamina C ideal, dificilmente você vai adquirir alguma doença, como por exemplo a gripe. Pode ser evitada quando a vitamina C no seu corpo está na fase certa, tá? Na quantidade certa. Protege o cérebro e mantém a pele jovem. Isso aí já foi falado, e só repetindo para vocês que essa pele jovem, a vitamina C, ela tem a função de atuar especialmente em algumas células ali que possa manter a sua pele por mais tempo jovem, né? Onde eu posso encontrar? Em vários locais, porém a vitamina C ela pode ser encontrada em frutas cítricas, são aquelas frutas com sabor azedo, como por exemplo a laranja, o limão, tá? E também outras que não têm esse saborzinho azedo, mas é possível você encontrar. E também brócolis, a acerola lá, o caju, a goiaba, tem vários locais que você pode encontrar, tá? E aí quais são os benefícios, né? Mais uma vez para recordar a você. Essa vitamina C, além de todos aqueles que eu já falei, na questão da pele, a questão da anemia, da defesa do nosso corpo, a vitamina C também auxilia na questão da proteção contra os raios solares, tá? A vitamina C ela acaba atuando como um protetor juntamente com aquele que você pode utilizar, certo? Que é o correto, né? E também vai ter outras funções, como por exemplo, né, manter a pele firme, previne envelhecimento, como eu já tinha falado ali, a pele vai ficar boa, então o envelhecimento vai demorar um pouco mais para chegar, tá bom? E nós temos a vitamina D, certo? A vitamina D, ela seria aquela vitamina que todo mundo tem que estar preocupado com ela, pois ela vai atuar diretamente no local específico, que seriam os ossos e os dentes, tá? Ela não só atua nos ossos e nos dentes, mas ali seria o ponto que ela mais vai atuar. Então, essa vitamina D, quando atua nos ossos, fortalecendo, mantendo eles perfeitos, a pessoa vai ter uma saúde melhor, né? Até porque os ossos, eles é a sustentação do seu corpo. Quanto mais perfeitos eles estiverem, melhor você estará. E onde eu posso encontrar essa vitamina? Vitamina D também em vários alimentos. Porém, alguns alimentos, como por exemplo os peixes, são aqueles que a gente também encontra muita vitamina D, mas não posso deixar de mostrar a vocês aqueles 3 alimentos do começo lá: fígado, ovos e leite, tá bom? E quais são o que acontece com o nosso corpo caso ela não esteja presente na quantidade ideal? Seria várias coisas, assim, por exemplo, você estará sempre doente, né? Você está sempre com sono, dores musculares, dores das articulações, depressão pode ser um possível caso,
e ainda o raciocínio fica lento, tá? Essas dores musculares são mais comuns, né? No caso, na baixa vitamina D. Porém, existem também outros vários fatores que podem influenciar nessas dores também, tá? Uma coisa fundamental a se falar também sobre a vitamina D seria a questão de que você não precisa apenas da alimentação para fazer a vitamina D acontecer no seu corpo. Você precisa também de uma outra coisa que seriam os raios solares. Esses raios solares, eles estimulam, né, o seu corpo a produzir a vitamina D. Todo ser humano deve todos os dias tomar aquele banho de sol, né, mais ou menos uns 20 minutos por dia, para que esse sol possa estimular essa produção, tá? Também não precisa ser aquele sol muito quente, pois esse sol com muita força pode provocar alguns danos, como por exemplo o câncer de pele, tá bom? E aí a gente finaliza hoje as vitaminas falando da vitamina E, que seria a última vitamina de hoje, não menos importante. Uma vitamina muito presente no nosso corpo e ela tem várias funções, tá? Ela vai ajudar no sistema de defesa, né? Um ponto bem específico dela seria a saúde da pele e do cabelo. Isso é bom você memorizar. A vitamina E ela trabalha diretamente na pele e no cabelo, tá? Previne doenças também neurológicas, seriam aquelas doenças causadas no sistema nervoso, certo? Cardiovasculares do coração e também vai melhorar a resistência e a força muscular, tá bom? Essa força muscular fica melhor porque o organismo fica bem mais apto a reações, certo? Onde eu posso encontrar? A vitamina E ela pode ser encontrada em óleos vegetais, vegetais folhosos, aqueles como, por exemplo, o alface, né, que você usa na salada lá todos os dias. Ele é essencial na produção dessa vitamina. Na gema de ovo, abacate, castanha e alguns germes de trigo também, tá? Existem vários alimentos que você pode encontrar, esses são os principais, tá bom? E aí eu queria aplicar um pouco com vocês, né? Eu pedi a meu amigo Chaminézinho para que ele fizesse uma pesquisa com algumas pessoas que trouxesse situações que nós pudéssemos aplicar na nossa aula de hoje. E aí, Chaminézinho consultou duas pessoas. A primeira pessoa, qual é o nome dela, Chaminézinho? Ah, é a sua amiga Rose. Tudo bem. A sua amiga Rose, Chaminézinho, ela tem características, né? O que é que você pode falar da Rose? Ah, a Rose tem várias características. Tá, tudo bem. Diga somente uma, Chaminézinho, para a gente, que a gente possa tratar na nossa aula de hoje. Como é que é? A Rose tem cabelos lindos. Ah, perfeito. Então, a Rose tem os cabelos lindos. Então, trazendo para a nossa aula de hoje, pessoal, os cabelos lindos, sedosos da Rose podem estar sendo auxiliados por que tipo de vitamina, né? Qual vitamina pode estar ajudando a Rose a manter seu cabelo perfeito? Então, a grande pergunta é, vitamina D ou vitamina E? O que é que você acha? Qual é a sua resposta? Logo, a resposta para essa pergunta seria a vitamina E. Ok? Foi essa última vitamina de agora. Para que o corpo se mantenha em equilíbrio, para que o cabelo se torne, né, sempre sedoso, é necessário que o seu corpo tenha uma boa quantidade de vitamina E. A segunda pessoa que ele entrevistou, quem é essa pessoa, Chaminézinho? Ah, é o Carlos, tudo bem, é seu amigo Carlos. Seu amigo Carlos, Chaminézinho, ele trabalha com o quê? Né? Com computadores? Ótimo, perfeito. O dia todo ali trabalhando com computadores, né? Trabalhando com a visão. O Carlos realmente tem uma função importante. E aí, qual é a problemática dele? Né? Chaminézinho me falou que à noite o Carlos tem dificuldade de enxergar em locais com pouca luz, né? E aí a grande pergunta seria: se o Carlos está com dificuldade em enxergar com pouca luz, qual tipo de vitamina pode estar faltando no corpo do Carlos? Eu pergunto a você, seria a vitamina A ou a vitamina C? Lembra lá no começo da nossa aula? Eu cheguei a falar que existe uma doença chamada, né, cegueira noturna, que é causada pela ausência de uma certa vitamina, que provavelmente pode ser a situação do Carlos. E qual a vitamina pode estar em falta no corpo do Carlos? Vitamina A ou vitamina C? A vitamina A. Então, a partir de agora, o Carlos já sabe, né? Ele já pode inserir alimentos na sua alimentação ali que possa melhorar a sua visão, tá bem? E por hoje nós ficamos por aqui, tá? A nossa aula termina com essa pergunta do Carlos e
Fiquem com Deus e até a próxima aula.